Olá pessoal, eu estou na cidade de Sardes, que também foi um dos locais que recebeu originalmente uma das 7 cartas do apóstolo João, o autor do Apocalipse. Eu insisto com você que estude estas cartas no livro do Apocalipse. Como eu havia dito, as cartas são divisões da história da igreja cristã desde o seu começo até a volta de Jesus. Divisões que nos explicam como o povo de Deus se comportou em cada época, em cada momento da história da igreja cristã. Mas aqui eu tenho uma sinagoga judaica que mostra que a comunidade que viveu na cidade de Sardes era muito rica, eu estou dizendo a comunidade dos judeus. Esta sinagoga que eu vou mostrar para vocês, ela é do período bizantino, ela é posterior aos tempos do Novo Testamento. Mas ela tem alguns elementos culturais e artísticos que nos ajudam a compreender algumas coisas que encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a sinagoga começaria aqui. Dessas colunas para lá haveria um alpendre. Aqui tem todo um mosaico debaixo dos meus pés aqui, um mosaico muito antigo. E em algumas partes desse mosaico você tem nomes escritos de pessoas e famílias que ajudaram na construção desta sinagoga. Então a pessoa que vinha adorar a Deus aqui todos os sábados passava e viu o nome daqueles que ajudaram a edificar a sinagoga. E um nome que me chama a atenção, que aparece nas inscrições aqui, é o nome de Sebeion, que significa temente ou tementes. Esta palavra temente é um termo técnico no livro de Atos dos Apóstolos. Havia, grosso modo, 3 tipos de judeus na época do livro de Atos. O judeu de nascimento, aquele evidentemente que era filho de mãe judia. O judeu prosélito, que era aquela pessoa que se convertia ao judaísmo e, portanto, praticava a circuncisão. E o temente, ou piedoso, que era aquela pessoa adulta que amava o judaísmo, achava muito interessante o judaísmo, mas ele não aceitava passar pelo processo da circuncisão. Então ele era chamado de um temente. O grande problema do judaísmo da época do livro de Atos era saber se o temente poderia ou não ser considerado um judeu, uma vez que ele não era circuncidado. Percebeu a polêmica entre os rabinos? Alguns achavam que o temente também podia ser considerado judeu, afinal de contas ele guardava o sábado, ele não comia as carnes proibidas, ele dava as ofertas para Jerusalém. Mas outro grupo de rabinos diziam, não, se ele não é circuncidado, não pode ser considerado um filho espiritual de Abraão. Então o cristianismo acabou herdando essa polêmica, e é por esta razão que você vê no livro de Atos aquela separação, aquela discussão entre Paulo e Pedro a respeito dos circuncidados e dos não circuncidados, ou seja, podemos ou não exigir que os gentios que se tornassem cristãos passassem pela circuncisão. Isso foi apenas uma contextualização do livro de Atos dos Apóstolos. Mas há mais coisas aqui dentro que me apontam para os costumes dos tempos bíblicos. Embora, como eu falei com você, nós temos aqui uma sinagoga posterior ao tempo do Novo Testamento. Aqui, como você pode ver, há um espaço muito grande, indicando que realmente a comunidade judaica que adorava aqui todos os sábados era realmente muito grande. Eles vinham para cá. Evidentemente você não tinha bancos no meio como nós temos nas igrejas, não. Os bancos ficavam nas laterais. As pessoas vinham, adoravam, aqui você tem os mosaicos, e em cada lado aqui eu tenho um local muito importante na sinagoga. Eu tenho aqui como se fosse uma espécie de tribuna, você vê aqui, tem uma, e do lado de cá eu tenho outra tribuna. O que ficavam nesses 2 ambientes aqui? Bom, aqui você guardava a palavra de Deus. Numa, você guardava os rolos da lei. Na outra, você guardava os rolos dos profetas e dos escritos. Então, a lei e os profetas, resumindo todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus daquela época. Também havia aqui uma cadeira e outra cadeira, uma chamada cadeira de Moisés, a outra cadeira de Elias, onde a lei então era lida, os profetas também eram lidos e explanados para o povo. O sistema da sinagoga naquela época era o seguinte: ao ler a palavra de Deus, alguém era escolhido, ele vinha até o ambiente central, o assessor tirava a lei dali, abria, a pessoa lia em pé por uma questão de reverência, de respeito, a mesma coisa com a parte dos profetas, e depois a lei era devolvida e a pessoa vinha até esse local aqui, onde eu estou, havia talvez uma cadeira, e ele sentado explanava para o povo
a explicação, o sermão, a homilia que ele tinha acerca da palavra de Deus. Isto, aliás, este sistema litúrgico é exatamente o que eu encontro aqui no episódio da vida de Cristo. Está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler para vocês, como faziam os judeus, vou ler em pé. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Percebeu que eu falei que era lida em pé a escritura por respeito? Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Jesus talvez pegou um livro da parte dos profetas e deram para que ele lesse. Ele leu uma passagem de Isaías, e depois que Jesus lê a passagem de Isaías, diz o verso 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Então Jesus entregou o livro para o assistente guardou o livro no seu recipiente, Jesus sentou-se para começar o seu sermão. E aí que Jesus senta, todas as pessoas querem ouvir o que ele tinha para dizer. Interessante isso, o sermão era feito de modo sentado. Por quê? Na cultura do Antigo Oriente Médio, coisas importantes não podem ser ditas em pé, às pressas, apenas por reverência, como eu falei, na hora de ler a Bíblia Sagrada. Mas na hora de sentar, você explicava com calma. É lógico que eu não quero tornar isso uma doutrina, dizer que agora é pecado um pastor ou um padre pregar de maneira em pé. Mas eu quero acentuar que eles tinham, de maneira muito clara, a Escritura como centro da sua liturgia. E isto é algo que nós devemos aprender hoje com a antiga sinagoga. Voltar a ter a Bíblia como centro. Nós estamos com uma igreja onde as pessoas cantam demais, gritam demais, dão glórias e aleluias demais, batem palmas. E ao mesmo tempo, estão tão ignorantes da palavra de Deus. Eu não sou contra o louvor, não sou contra a Bíblia. Mas o problema não é o cachorro abanar a cauda. É quando a cauda abana o cachorro. Qual é o centro da sua adoração? Qual é o centro da liturgia? Deus e a sua palavra ou apenas o entretenimento humano? Algo a se pensar. Aqui da cidade de Sardes, da antiga sinagoga dos judeus, eu trago esta mensagem para você e que o Espírito Santo encha o seu coração.